Olá, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma live e no dia de hoje a nossa live é: você se sente um impostor na sua própria vida? Se sim, já fica aqui. Se conhece alguém que também se sente assim, que com certeza deve conhecer várias pessoas, também já convida essa pessoa, compartilhe essa live e façam perguntas, participem e vamos tirar proveito desse momento juntos. Bom, como é que você está? Como é que tá seu dia hoje? Já coloca aqui no comentário, sua noite, né? Já estamos na nossa noite de quinta-feira. Esse tema de se sentir um impostor, hoje ele é bem mais conhecido, né? Tem um nome para isso, síndrome do impostor. Mas mais do que um nome, eu quero trazer aqui para você a experiência, para você ver se isso pode estar impactando sua vida. Você já teve aquela sensação de não estar no lugar correto? Isso principalmente quando você conquista algo. Então, você assumiu um novo cargo e passou por todo o processo, alguém te colocou lá, ou você conquistou essa vaga, mas para você e pro seu sentimento, assim, o que você sente é que algo deu errado, alguém escolheu porque, sabe, por outro motivo, mas nunca porque é o teu espaço. Seja, escolheu porque quis ser gentil comigo, ou foi por sorte, ou sei lá, ou achou que eu ia dar conta, mas na verdade eu não vou dar conta, eu não acho que eu seja bom assim. E normalmente você sabe que você se esforça, que você busca dar resultados, só que você não consegue reconhecer, você sempre acha que não é suficiente. E isso sim, não importa aonde você esteja, o que você já conquistou. Sempre esse sentimento está com você. Então, pensando nisso, a gente pode começar a ver quais são os impactos da nossa vida e o que a gente pode fazer para isso ser diferente, né? Normalmente é um sentimento que você não entende o motivo, o porquê. É algo que racionalmente você sabe que não faz sentido, mas continua um sentimento persistente. E aí eu convido você a pensar como foi a sua vida, a sua infância, a sua adolescência. Muitas vezes nos falta um olhar para nós mesmos no sentido de autovalorização, de autorreconhecimento. Nós crescemos sempre buscando uma boa performance, agradar o outro, atingir as expectativas, sabe, ser funcional. E você tem uma sensação que quanto mais você conquistar algo, você ser de uma forma ou de outra que é esperado, esse sentimento vai sumir. E vai chegar um momento que você vai finalmente se sentir inteiro e completo o suficiente. Mas na verdade, quando você passa por isso e você já está nessa idade adulta, né, se você estiver aqui provavelmente, você vai vendo que não persiste. E cada conquista, em vez de ser um espaço de você se apropriar de quem você é, se torna um espaço de você ter medo de perder o que você já tem, porque você nunca acredita que é suficiente o que você já tem aí com você e quem você é. Nesse ponto, a gente pode trabalhar fortemente a capacidade de se reconhecer. Parece algo simples, mas é na hora que você confrontar você mesmo e olhar para suas atitudes e para como você tem lidado com você mesmo, é que você vai ver se para você isso é possível, se isso faz parte da sua vida. E a minha sugestão é que você comece com coisas pequenas e simples mesmo. É aprender a reconhecer uma atitude que você tomou, que você sabe que aquilo diz muito sobre o teu coração.
sobre o que pra você é importante ou não. Como, por exemplo, sorrir pra alguém. Abrir um caderno para estudar algo que você quer. Dizer, eu vou fazer isso e ir atrás daquilo. Abraçar alguém. Qualquer coisa, mas reconhecer, olha, eu faço tais coisas, né? Eu tava falando em outra live, na live anterior, inclusive. Nós tomamos mais de 35 mil escolhas por dia. Você tem 35 mil chances de reconhecer você mesmo. E eu tô ensinando a reconhecer coisas boas, pequenas. E claro, com isso aprender a reconhecer coisas grandes também. Mas o que é mais desafiador agora é que eu vou ensinar vocês, eu trago essa sugestão, que é aprender a reconhecer também aquilo que não é como você gostaria, mas reconhecer de forma leve e natural. Então, reconhecer quando você cansou, reconhecer quando você disse que não queria algo, sabe? Reconhecer quando você errou alguma coisa, errou uma questão, sabe? Reconhecer que você fez isso e isso não quer dizer nada, mas quer dizer que você estava em movimento, que você está vivendo e você está se desenvolvendo. Parece simples isso? Parece bobo? Só que não. Muitas pessoas não sabem como aceitar esses aspectos em si mesmos. E aí se vive numa tentativa incessante de não acessar esses sentimentos, de não reconhecer. E aí cria-se um personagem quase para elas mesmas, que não se sustenta, mas precariamente está ali, persistindo. Então, poder reconhecer a tua vulnerabilidade, conhecer tudo sobre você mesmo, é poderosíssimo. Agora, voltando pro ponto. Antes de voltar para esse primeiro ponto, né? Continuando nesse ponto de reconhecer o que é desafiador, reconhecer de que maneira, né? Como eu tô dizendo, deixar mais claro ainda para vocês. Reconhecer com acolhimento, com compreensão, com leveza, com aceitação. E também com determinação. Porque se algo acontece que você quer transformar, você, após reconhecer, você pode transformar, né? Agir em cima daquilo. Então não é só sobre isso acontece e já era, vai ser assim. Não, aí é outra palavra. Então voltando, né? Aprender a reconhecer o que a gente faz e ver isso como suficiente, não como algo que você precisa fazer para algo acontecer, para você ter o poder de ser leve, livre, amada, necessária, né? Então, além disso, a gente vai ver que existe muito uma autocobrança, né? Uma autocobrança. Então, aquela severidade com você mesmo, de tá sempre esperando algo e cobrando algo e sendo rígido, né? Isso é uma das características. Porque se você fica só nesse espaço, e nesse espaço de uma maneira muito severa, assim, você acaba experimentando algo disfuncional mesmo, né? Começa a adoecer. E isso é muito característica de um espaço, assim, de se sentir impostor, né? Porque você tá sempre ali só no que tá faltando, sem reconhecer o que você tem e o todo. Outro ponto a pessoa que ela tá nesse lugar de se sentir um impostor, ela realmente carrega dentro dela essa dúvida. Então, há uma sensação constante de ser descoberto, né?
E eu digo que, sim, lá fora, essa descoberta lá fora, mas também aqui dentro. Porque ela está desde sempre, desde pequeno, desde criança, muitas vezes, tentando provar para ela mesma que ela é aquilo que ela está criando ser, né? Que ela merece o que ela merece. Desculpa aqui, sim. Cachorrinha. Ela merece as conquistas que ela tem, ela é inteligente, ela é capaz, ela é sábia, ela é amada. Então ela tá o tempo inteiro provando isso, buscando provar. Então ela tem medo de ser descoberta, porque lá no fundo o que pode estar existindo é um sentimento de eu não sou nada disso. Alguma coisa pode ter acontecido lá na infância, ou na adolescência, ou em algum momento da vida, que ela criou dentro dela esse sentimento de eu não sou boa, tem algo errado em mim. E também eu não sou amada e eu não tenho esse valor. Só que isso fica bem guardadinho, sabe? Bem lá no fundo, precisa se fazer uma investigação e tornar isso consciente, tá? Então, o que realmente se apresenta é só essa tentativa. Essa tentativa é esse medo constante. Nossa, mas que medo é esse que fica constante aqui comigo? É ele mostrando, é um medo que tá mostrando o que tá lá dentro faltando. O que tá lá dentro mexendo com você. Vai, Julie, vamos pra lá. Vem pra cá, vem. Melhor aí, né? Vem, Julie. Vem. Vem. Vai lá, ó, tá chamando você. Agora segura aqui. Então, é importante a gente começar a ver que não tem nada lá fora pra você provar. Não tem nada que você tenha que provar pra ninguém. Nem pra você mesmo. Você não precisa provar nada. Você precisa permitir. Você pode permitir você mesmo. Permitir você mesmo. Permitir a você mesmo se sentir assim. Se sentir capaz. Se sentir competente. Se sentir amado. Amada. Se sentir parte. Pertencente. Sentir que você é inteiro e completo. Que você tem valor. Que você é valoroso. Essa palavra é assim, né? Que você é especial. Nossa, imagina, que libertador, né? Você soltar isso. Soltar essa necessidade de alguma coisa e poder simplesmente descobrir que não tinha nada, aliás. Não tem nada te fazendo pensar nada disso tudo. Né? Tipo, é você mesmo. Não tem uma coisa que possa entrar na sua mente e te obrigar a pensar assim. Só se você permitir. E claro que eu tô falando isso tudo pra vocês, mas isso é trabalhado na terapia, né? Tem um acompanhamento, tem perguntas importantes que te faz ir a pontos esclarecedores e transformadores em sua vida. E o que parecia impossível começa a se tornar real na sua vida. Então, é muito de uma atitude, né? E eu tô aqui sempre falando pra vocês da terapia, da psicoterapia. Eu tenho atendimentos aqui na minha clínica em grupo, individual. E eu acabei de lançar um e-book chamado Autoestima Poderosa, o Espelho, que aborda exatamente esses pontos. E foi feito com muito carinho e muita atenção para que faça uma real transformação na sua vida, uma diferença para você. Então já não perde a oportunidade de ir lá, adquirir e depois vem aqui me falar como foi a experiência. Me manda lá no WhatsApp. No WhatsApp também tem como da clínica, mas me manda no Instagram também, tá bom? E aí você vai vendo que se eu, com tudo isso na minha cabeça,
sentindo que eu não sou boa o suficiente, achando que eu vou ser descoberta, achando que isso não é pra mim. É bom demais pra ser pra mim. Se eu já cheguei aonde eu cheguei, eu já vivo como eu vivo, né? Porque a gente tá sempre ali buscando criar as coisas, então tá acontecendo as coisas. Imagina se eu realmente aceito o meu poder, reconheço a minha força, o que vai acontecer? Como que... aonde eu vou chegar, sabe? Incrível. Às vezes até no mesmo lugar onde você tá, às vezes nada. Até mesmo no lugar onde você já está, você passa a ter uma outra visão, as coisas acontecem de uma outra maneira. E aí tem esse ponto de que a gente às vezes não sabe, né, se reconhecer, principalmente nesse caso que eu tô trazendo hoje, mas também não sabe aceitar o reconhecimento do outro, aceitar um elogio, sabe? Ouvir algo assim de alguém e se sentir grato e realmente reconhecido por ele e por você. Parece algo simples, né? Aceitar. Você até pode falar obrigada, mas muitas pessoas me falam, eu não consigo aceitar, tipo, pra mim, como se não fosse verdadeiro, como se eu não conseguisse acreditar, a pessoa não olhou que tem um defeito bem ali no que eu fiz. Porque a pessoa também é perfeccionista, né? Essa autocobrança muitas vezes vem junto com um perfeccionismo. E nesse perfeccionismo, você fica olhando cada detalhe, tem que ser daquele jeito. E você tá atento a isso. Então, quando você olha para o que você fez, você vai olhar para coisas que as pessoas nem às vezes vão olhar e que também nem vai fazer tanta diferença, não tá tudo exatamente como você gostaria que tivesse. E às vezes você vai poder ir aprimorando, né? Como sempre na vida, tudo pode ir sendo aprimorado. O mais importante é começar, não é? É entregar, é ser coerente com o que você diz que vai ser, com o que você quer ser, né? Então, tudo isso se relaciona muito com nossa autoestima. Inclusive, eu tenho um grupo de autoestima também, grupo terapêutico, tá? Tem um grupo terapêutico de autoestima, de ansiedade e de dependência emocional. E nesses grupos é muito poderoso, assim, como a gente trabalha. Porque trabalha a partir da mediação terapêutica minha, né? E também do trabalho em conjunto ali com o grupo. Isso é muito poderoso, assim. É rápido como as coisas acontecem. E é muito privilegiado esse espaço de autocuidado em conjunto, no coletivo, né? Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de me perguntar? Quem não me conhece já começa a seguir também. Quero trazer esse ponto aqui para vocês sobre a gente colapsar amor com desempenho, né? Amor com expectativa. Então, entrar nesse mundo de se eu for bom o suficiente, eu vou poder ser amado, vou merecer o amor. Se eu fizer o que a pessoa quer, ela vai me amar, ela vai me aceitar. E a gente faz isso e acaba entrando numa prisão de você mesmo. Uma prisão de você mesmo, onde você nem mesmo se dá a oportunidade de se conhecer, de se permitir. E o que seria o amor, né? O que é o amor? Será que o amor é assim? Para e pensa. Como é o amor que você sente?
Como é o amor que você sente? Vou pedir para você fechar os olhos e pensar rapidamente nesse ponto. Fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes. Sabe aquele expirar que você enche sua barriga de ar e aquele soltar que você esvazia tudo. Aí você repete novamente isso, tá bem? 3 vezes. Então você vai e solta. Novamente, né? Continue fazendo, então. Continue de olhos fechados. Comece a pensar como é o amor para você. O amor que você sente. Em que momento você sentiu esse sentimento de amor pela última vez de forma intensa ou bem vívida? Imagine. Foi uma imaginação? Foi um momento com alguém? Foi uma experiência? Se conecte com esse momento. O que você estava fazendo? O que estava acontecendo? Alguém estava fazendo algo? Alguém estava com você? E o que você pensou? Como esse sentimento existiu? Como foi existir esse sentimento? Fica com essa experiência para você. Registra ela na sua memória e com você. E agora, pensa um momento em que você sentiu esse sentimento com você mesmo. Ou algo que te remete a esse sentimento com você mesmo. Como é esse sentimento? Que pensamentos te vêm? Registra também o que veio para você. E agora, pensa como você sente esse sentimento em relação às outras pessoas. Como esse amor chega em outras pessoas. Como você transmite esse amor. Veja aqui as características, as ações, as expectativas. Provavelmente você vai perceber que no amor há uma leveza, há uma liberdade. E é uma liberdade para o outro e para você. Traga suas memórias para cá de novo. Guarda essas memórias que você registrou, os sentimentos. E vamos pensar um pouco sobre isso. Então, para você chegar aqui comigo novamente, eu peço que você inspire novamente profundamente e vá se conectando com o ambiente, sentindo a temperatura, os sons. E quando você se sentir bem próximo aqui, bem conectado, abra os seus olhos e compartilhe aqui, inclusive por comentários, o que você resgatou, o que você sentiu, o que você pensou. E eu vou trazer uma reflexão a partir disso, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Sabrina, curtindo a live, ai que fofa. Várias vezes, obrigada. Ela fez um comentário também, peraí, deixa eu ver. Saudade de você. Qualquer dia vamos visitar a vozinha juntas. Beijos. Ah, sim, com certeza. Beijo. Então, pensando nessa experiência,
Você pode perceber, imagino, né, que você pode perceber que não é uma expectativa em amar o outro ou você mesmo. Há um espaço de conexão, um espaço de aceitação, um espaço de reconhecimento. Então, é esse espaço limpo, né, sem prisão, sem expectativas que te prendem. É nesse espaço que você pode se colocar com você mesmo. É nesse espaço que você pode se relacionar com o outro. Começa a perceber que nesse espaço não cabe o sentimento de ser impostor, porque você já estaria fora disso com você mesmo. Você já não estaria em conexão com você. Você já não estaria em aceitação com você. Você já não estaria em liberdade com você. E você pode ter tudo isso, porque o que há dentro de você, de forma livre e leve, é amor. Então, se permita dar esse salto em sua vida. Se permita tentar algo novo e mesmo sem ter certeza se aquilo vai dar 100% certo e se você amanhã vai ter o mesmo desempenho que hoje, se permita olhar pra você e falar: nossa, eu sou demais. Eu estou comigo fechada e não vou largar a minha mão. E o que vier de críticas, de comentários, se não forem construtivos, você não precisa fazer nada com isso, porque nem é sobre você. Agora, aquilo que te vem pra te fazer crescer e enxergar, e mesmo que às vezes te desafiando a aprender algo, mas tá te vindo pra te crescer ainda mais, recebe, imagina de forma leve, sem deixar que aquilo te quebre, que aquilo te destrua. Porque se isso acontece, é você que tá fazendo com você mesmo. Ainda mais nesse espaço que eu tô trazendo de uma crítica construtiva, né, de um feedback. Vamos lá, uma pergunta aqui da Thaís. Obrigada, viu? Como lidar com esses pensamentos negativos? Em tailandês se diz คำถามจากที่นี่ Peraí. Meu tablet falando com a gente, olha só. Como lidar com esses pensamentos negativos de não ser capaz e de que outros são melhores? Então, nesse ponto aqui, a gente tá vendo exatamente que tem um espaço de comparação, né? Primeiro, esse espaço de comparação, né, com os outros é muito um lugar onde você se desconecta de você mesmo, onde você acredita que a referência de bom ou ruim tá lá fora, em outra pessoa, e que ser igual àquela pessoa ou não ser como aquela pessoa é o que vai te dar um status de tá tudo ok ou não. E isso só reflete, isso só mostra que você está incompleto com você, que você não está se reconhecendo, ou que você está se distraindo com outras coisas, sabe? Se distraindo com você pode até muitas vezes reconhecer o seu valor, mas daqui a pouco você começa a olhar lá pra fora e tipo, esquece, se distrai. Esquece que a tua jornada é única, que não tem isso de acima e abaixo, que as pessoas podem te inspirar, sim, ainda mais se aquela pessoa tá naquele lugar onde você quer chegar também. Você pode aprender com essa pessoa, você pode trocar algo com essa pessoa. E isso é bom e é saudável, e isso não quer dizer nada sobre você, que você não é bom, sabe, por exemplo. E aí quando você se compara, você tira a sua energia de eu sou da hora, sou muito bom e tudo mais. Você vai tirando esse espaço positivo de você mesmo. E isso é o que você tá fazendo, sabe? Tipo, a outra pessoa tá lá vivendo a vida dela, vivendo as questões dela, e você tá vivendo essa questão aí a partir das suas feridas.
Então, é fazer esse exercício que eu falei, de começar a olhar para você, começar a olhar o que você já caminhou, olhar a sua necessidade, o que eu preciso, o que eu quero, o que vai fazer uma diferença para mim agora, sabe? Pôr o foco e a atenção no que vai realmente fazer uma diferença. E sempre com muito amor e autocuidado, né? E esse sentimento de não ser capaz é o que eu trouxe trazendo também aqui no começo, de você não reconhecer o teu brilho, não reconhecer a tua capacidade literal, né? Literalmente, tipo, de o que você faz, sabe? Tipo, hoje eu cozinhei, hoje eu arrumei a casa, hoje eu ajudei alguém numa coisa, hoje eu fui trabalhar. Tudo isso são atitudes que a gente toma no dia a dia e você começa tipo, não reconhecer, sabe? Não valorizar. E eu falei isso porque é mais genérico. Mas olha você pra sua vida e vê o tanto de coisa que você não reconhece, não valoriza, sabe? Olha pra isso. E cada uma dessas coisas é algo em que você está se dedicando, você está fazendo, você está realizando. Você é uma pessoa que cria. Todos nós criamos o tempo inteiro. Escolhemos, criamos. E com certeza você é capaz. Aquilo que você ainda não alcançou, não conquistou, é um objetivo, é um caminho para se traçar e trilhar. E tudo tem um começo. Olhe que momento você tá, em que parte do caminho você tá. E segue ele, segue o próximo passo. O fato de não saber muitas coisas, de não saber como vou chegar lá, né? Como será a jornada, só faz parte do processo da vida mesmo. É assim. Isso não quer dizer que você não é capaz. Então, vai lá. Vai com esse sentimento mesmo. Vai com o sentimento de eu não sei tudo. Vai com o sentimento de tô aprendendo. E descubra cada vez mais aonde a sua capacidade está te levando. Porque ela tá aí o tempo inteiro. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Espero que possa ter trazido aqui caminhos para vocês olharem, experimentarem. E eu desejo que vocês tenham nesse ano, muitas conquistas, transformações, que não se parem por nada e que reconheçam quem vocês são. Confiem em vocês e tomem atitudes em direção a você mesmo, ao seu crescimento e ao que você quer. Sempre nesse lugar de juntos, sabe? Procurar ajuda, de tomar atitude que vai te ajudar mesmo. Então, já pesquisa aqui sobre os nossos serviços, o grupo terapêutico, terapia individual, o e-book, e fica por dentro das novidades. Não deixa de tomar uma atitude agora. Já pode mandar mensagem para mim aqui no direct e agendar aí um atendimento conosco, tá bem? Então, muito obrigada por hoje. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!